Pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais uma doutrinária virtual, né, do Instituto Espírita Bravo Nordeste. E junto com a participação do Centro Espírita Nosso Lar. E antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, gostaria de convidar a todos para fazermos uma prece. Então, peço que todos se conectem com essa oração. E Deus, nosso Pai Celestial, nos dá força para que não caiamos nas tentações da vida. Nos dá força para não sucumbirmos aos chamados, às ilusões da vida, ao esquecimento de nós mesmos e do outro. Dá força a Deus para que possamos viver de forma consciente, de forma equilibrada. Nos ajude, Deus, a termos sabedoria no nosso coração, nas nossas escolhas diárias. E ilumine essa doutrinária de hoje. Permita que essa luz possa se expandir na vida de muitas pessoas. Que possamos, nesse clima de prece, manter nossos corações um sentimento de piedade para os irmãos da Ucrânia. Estão passando por um momento de provação muito difícil. Possamos orar por eles, para que possam manter a fé, a resignação, ter a força, para que os irmãos de luz possam afastar a morte, o desespero, e que possamos entender que a morte é apenas uma passagem necessária para todos nós espíritos encarnados. Que para aqueles que viveram uma vida mais plena, mais justa, ela representa uma grande libertação do nosso espírito. Para aqueles que viveram nas trevas, representa um grande encontro, a própria consciência e a responsabilidade. Muito obrigado, Deus, por esses e tantos outros ensinamentos. E que hoje tenhamos uma ótima noite de conexão e aprendizado. Que assim seja. Sim. Nesse clima positivo, convido nossa querida amiga Leilane, trabalhadora aí do movimento espírita, e ela vai trazer um tema muito interessante sobre o autoconhecimento. Agradeço a tua presença aqui, minha querida amiga, e passo a palavra para você nesse momento. Gratidão, Paulinho, pelo convite. Vou primeiro fazer uma pergunta. Eu estou com um ventilador aqui ligado embaixo. Queria saber se esse ruído está atrapalhando me escutar. Se não tiver, ótimo. Se tiver, eu dou uma desligada. Tá dando para escutar tudo bem? Tudo tranquilo. Ótimo. Então, boa noite, pessoal. Como o Paulinho já me apresentou, me chamo Leilane. E eu achei interessante porque pontuaram que hoje tem duas instituições presentes, né? E uma é Nosso Lar, então o Nosso Lar está bem firme presente, porque o centro espírita que eu frequento também se chama Nosso Lar. Então, eu já me senti em casa com essa familiarização. Certo. Bom, como o Paulinho já falou, meu nome é Leilane, e ele me convidou para a gente fazer essa palestra de hoje, né? E o tema que eu estou propondo para a gente conversar um pouco é autoconhecimento. Mas a gente começa, né, lá do início.
nos perguntando o que é o autoconhecimento. Quando a gente vai nesses primórdios, a gente se depara com a pergunta que Kardec fez na codificação, que ele pergunta aos espíritos: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os benfeitores respondem que é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E o que seria esse conhece-te a ti mesmo? O autoconhecimento, nós nos conhecermos nossos hábitos, nossos defeitos, nossas qualidades, nossas intenções, nossos desejos, anseios, pensamentos. Tudo isso está dentro desse projeto de autoconhecimento. E aí a gente se depara de se pensar, tá bom, nós temos o autoconhecimento, Kardec traz essa pergunta, nós temos essa resposta dos espíritos, e nos deparamos com outras perguntas, que é: qual a importância disso na minha vida? Que importância tem eu me conhecer? De que forma que isso vai influenciar na minha vivência, na minha rotina, na minha evolução, na minha caminhada espiritual? E aí nós nos deparamos com essas questões. Como que isso vai influenciar? O autoconhecimento ele é muito importante para que a gente se perceba, principalmente como espírito. Que a gente, dentro dessa caminhada materialista, muitas vezes a gente acaba se deixando levar por tudo isso e esquecemos que nós somos espíritos. Espíritos que estão em evolução, espíritos que estão na Terra momentaneamente, que em breve podemos estar em outros lugares. E quando nos percebemos como espíritos, que estão em evoluções, que somos imortais, podemos ampliar muitas coisas em nossas caminhadas. Muito importante. E dentro desses pontos a gente vai trabalhar diversas coisas. E aí, dentro dessa questão do autoconhecimento, né, temos muitos autores que têm falado sobre isso. Inclusive, no estado da Bahia, é um tema que tem sido amplamente debatido. Peixinho já escreveu alguns textos sobre, e Divaldo e Joana também escreveram, né, livros juntos. Um deles, que eu particularmente gosto muito, é Autodescobrimento, uma busca interior. Não sei se algum de vocês já leram esse livro, mas ele é um livro muito... assim, tem muitos livros que falam sobre autoconhecimento, né? Não, talvez, de forma explícita, escrito autoconhecimento, mas que a gente vai adentrando e percebendo que abarca esse tema. E nesse livro de autodescobrimento, ele tem 12 capítulos que Joana e Divaldo eles vão tratando de diversas camadas que nós podemos tratar essas questões do autoconhecimento, as nossas questões psicológicas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, muitas coisas estão envolvidas nesse processo que a gente tem que praticar. E como que a gente pode fazer essas práticas? Aí é um momento que nós temos que ter de reflexão, né? A gente fala de meditação, a gente fala de... até mesmo quando a gente pega, senta e escreve no caderninho, de fazer os balanços, quando a gente coloca, vamos fazer metas para 2022, metas para o mês de janeiro, metas para 2022 e 2023, a gente vai pensando assim nessas metas, mas para a gente planejar essas coisas, a gente tem que conhecer o que a gente está querendo fazer. E nessa encarnação a gente está no meio dessas metas também, né? O que a gente está planejando para essa encarnação? Para a gente fazer esse planejamento, a gente tem que conhecer a nossa história, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E vou além. A gente faz um planejamento para essa vida, para as coisas que estão acontecendo, estão perto de acontecer, e para os próximos que virão, né? Porque eu já fico pensando assim, na próxima encarnação, talvez vamos para Júpiter, né? Ver uma coisa assim diferente. Será que a evolução vai permitir? E a gente se depara com essas questões de se viver num mundo muito automático, de que a gente acorda, trabalha, estuda, cuida de filhos, vai para a faculdade e casa, e depois se aposenta, e é tanto automático que qual é o momento que a gente vai parar para refletir do que como a gente está vivendo? O que a gente quer para a nossa vida? Qual vai ser o propósito do que eu estou fazendo agora? E para eu descobrir todas essas questões, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que eu sinto de verdade. E quando a gente se depara com essas questões, nem sempre
é muito positivo. Às vezes é um pouco doloroso. Não sei se vocês conhecem uma música da Clara Freire, que o nome é Me Curar de Mim, que ela fica falando, sou má, sou mentirosa, raivosa, egoísta. Ela começa a falar um tanto de coisa ruim que ela é, e eu fico assim, meu Deus do céu. Mas eu fico pensando assim, não é que eu também tenho muitos desses defeitos? Mas como é que eu vou me curar desses defeitos se eu não souber que eu tenho isso? Se eu não admitir para mim mesma, assim, nossa, eu realmente tenho alguns preconceitos. Eu realmente tenho problemas para ser uma pessoa disciplinada. Eu realmente preciso ser mais organizada. Porque essas coisas vão influenciar na minha melhora pessoal e também quando a gente faz essa organização, quando a gente pensa no que a gente precisa melhorar, essas coisas, consequentemente, vão influenciar em todas as pessoas que estão às nossas voltas. Porque se eu sou uma pessoa melhor, as pessoas que convivem comigo vão ter uma qualidade de vida diferente. Se eu sou uma pessoa organizada, quem convive comigo vai viver num ambiente de organização. Se eu sou uma pessoa boa, as pessoas vão viver num ambiente de bondade. E é assim que a gente vai gerando essa corrente, né? A gente planta uma sementinha num terreno que a gente não sabe o que vai dar, né? Que é a gente fazer essa corrente. Algumas pessoas vão se beneficiar dessa melhora da gente no mundo, outras pessoas não vão, porque cada um escolhe o que quer. Mas é esse autoconhecimento que gera a mudança, porque eu preciso ser uma pessoa melhor. O que o outro vai fazer é a escolha dele, mas as nossas atitudes influenciam no nosso meio. E a gente pode ver uma boa mudança no mundo. E aí, por que eu falo isso, né? Porque eu trouxe esse tema de autoconhecimento. Já tem quase 2 anos que eu faço parte de um grupo de autoconhecimento aqui da Bahia mesmo, que foi fundado, né, pelo pessoal da FEB, e a gente se reúne toda sexta-feira, a gente trabalha um livro que a gente escolhe, a gente já trabalhou Jesus e Atualidade, estamos trabalhando agora há 2000 anos, a gente escolhe livros, e a gente vai trabalhando os capítulos, e em cima desses capítulos, a gente se coloca dentro deles. Em Jesus Atualidade mesmo tem vários temas como egoísmo, coisas assim, e a gente fala sobre isso. Como que eu me sinto? Eu sou egoísta? Eu sou uma pessoa preconceituosa? A gente vai trabalhando, a gente vai falando, e a gente tem que se autoconhecer, porque a partir do momento que eu falo assim, não, eu sou uma pessoa egoísta, o que eu posso fazer para melhorar isso? A gente não pode só saber que tem defeito, ou só saber que tem qualidade, e não refletir sobre isso. Porque se eu sei que eu sou uma pessoa boa e eu trabalho nisso, numa próxima encarnação, quem sabe, eu posso ser uma pessoa ótima. E numa outra, uma pessoa excelente. Não vou colocar toda essa carga de ser melhor totalmente nessa vida, não, porque eu acho que esperar demais de mim. Mas a gente vai trazendo todas essas questões, né? De pensar de que forma eu posso me encaminhar para a minha evolução. Porque o autoconhecimento da gente está estritamente vinculado a isso, ao nosso processo evolutivo. De ter uma vida melhor, de se conhecer, de ser uma boa pessoa, de conseguir transgredir os efeitos da matéria e ir para outros momentos, né, da nossa evolução. Eu não sei vocês, mas eu estou muita vontade de, a próxima encarnação, ter uma situação melhor. E essas situações só são possíveis a partir do momento que a gente se propõe a se conhecer, e não só se conhecer, porque não basta só saber que eu preciso mudar isso, isso, isso. É saber e procurar melhorar nisso. Então, o autoconhecimento é extremamente importante nesses momentos da gente pensar. Sei que tem esses problemas, sei que tem essas qualidades, vou trabalhar nisso tudo, me propor a melhorar nessas questões para ser uma pessoa melhor. Porque acredito que nossos objetivos centrais nessa terra é ser uma pessoa melhor, né? Melhorar o mundo que a gente vive, o lar, o ambiente que nossos filhos crescem, nossos netos. Pelo menos eu estou nesse sentimento. Eu sinto que eu estou aqui por um motivo, né? Ninguém está aqui na Terra na aleatoriedade. Todo mundo veio por um motivo, com uma missão. E toda essa missão está voltada na gente se conhecer, trabalhar nossos probleminhas e nossas qualidades. E juntar tudo isso, fazer uma batida boa e promover uma mudança. De dentro
para fora. Né? A gente melhora primeiro a gente, para depois mudar do lado de fora. Então, gente, isso foi um apanhadinho, né, do que é autoconhecimento. E eu falei, né, no início, sobre esse livro de Joana, né, e de Valdo, que é Autodescobrimento, uma busca interior. E nesse livro ele tem um trechinho que eu trouxe para falar para vocês, que eu achei muito interessante, que é, na maioria das vezes, porém, as pessoas são os problemas que não solucionam nos pequenos desafios, mas os transformam em impedimentos, assim deixando de ser, consumir por desequilíbrios íntimos nos quais se realizam psicologicamente. Essa citação está no capítulo 1, na página 25 do livro Autodescobrimento. E o que isso que Joana está trazendo propõe, né? Que nós mesmos somos responsáveis por muitos dos nossos desequilíbrios, das nossas situações que às vezes não são tão legais, ou até das que são tão legais, mas que por a gente não se conhecer, por a gente não ter esse conhecimento das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, não nos damos conta de que essas coisas estão sendo acarretadas por nós mesmos. Quantas vezes a gente se viu diante de um problema e a gente fala assim, eu não sei como é que isso aconteceu comigo, não sei por que isso está acontecendo, porque eu sou uma pessoa tão boa. Mas se a gente for analisar direitinho, a gente fez alguma coisinha ali que pode ter influenciado para aquilo ter acontecido com a gente, nessa encarnação ou não. Então, fica esse pensamento, né? Eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante. Eu, particularmente, na minha trajetória, me vejo muito melhor, porque muitas coisas que eu já observava, mas eu comecei a trabalhar pensando mais firme, trazendo mais para minha rotina, para o meu pensamento. Eu preciso ser uma pessoa mais disciplinada, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ler mais. Eu não posso simplesmente aproveitar essa oportunidade de estar nessa encarnação espírita, ter acesso a tanto conhecimento, tanta coisa brilhante que o espiritismo traz na minha vida, e não me aproveitar disso. Não me aproveitar de aprimorar meus conhecimentos, de me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, fica esse chamado, né? Para que a gente possa se conhecer, que a gente possa se melhorar, né? E a partir disso a gente possa melhorar também as nossas coisas, as nossas voltas, né? Nosso dia a dia, a nossa família, o nosso centro espírita, né? Porque o nosso centro espírita depende muito da nossa colaboração e união. Mas é isso, gente. Eu quis trazer esse apanhado assim em geral sobre autoconhecimento. É um tema assim muito muito legal, muito profundo. Eu gosto muito desse tema. Inclusive vai ter agora a Congeb, né? E o tema da Congeb é autoconhecimento, né? Porque foi um tema que a gente falou muito nesse ano de 2021. E eu percebo que a pandemia trouxe muito isso para a gente. Porque com essa coisa de a gente se fechar dentro de casa, né? Todo mundo ter que se isolar e a gente encontrar formas de se comunicar e outras formas de se viver até, nós começamos a passar a nos observar mais. E eu achei muito interessante que a FEB trouxe isso mais presente dentro dos movimentos, né? De trabalhar essa coisa do autoconhecimento, de reforçar a importância da gente trabalhar isso, da gente se conhecer, né? Até porque o autoconhecimento, quando ele é trabalhado individualmente, ele já promove a nossa mudança e isso já acarreta melhorias na nossa vida. Quando trabalha assim em grupo, né, com esses formatos que são propostos, isso influencia ainda mais nessa proporção de união, de trabalho em equipe, de reforçar tudo que eu vejo que muitas vezes falta dentro da nossa comunidade, né? O que a gente precisa ser mais unido, ser mais coeso, estar mais próximo, né? E esse grupo eu percebi muito isso, que me proporcionou estar me sentindo mais próxima do espiritismo, né? O espiritismo são as pessoas. A gente trabalha todas essas questões, mas é o convívio com as pessoas que é o espiritismo na prática. Paulinho, tá por aí? Oi, eu tô aqui. Se tiver alguma coisa para falar, eu não tô contando o tempo, não sei. Ah, tudo bem.
Como é que eu tô de Pode. tempo? Esse tema, assim, eu sou apaixonado, né? Esse tema. Eu tô me segurando aqui para não falar muita coisa. Mas é isso, acho melhor deixar para talvez deixar para falar no final. Sei que se você ainda tem algo a acrescentar. Eu acho que eu vou deixar para o pessoal que quiser falar alguma coisa também. Ah, E tudo se bem. eu posso acrescentar qualquer coisa, mais alguma coisa. Ah, tranquilo, certo. Aí, assim, então eu vou aproveitar, né, já que eu já estou falando. É, sinceramente, assim, eu comecei há um bom tempo, né, na época da minha vida, a começar a gostar mais de autoconhecimento, né, dessa parte de meditação. Então, é porque é, tem pessoas, assim, que eu conheço que me influenciaram aqui no condomínio, né, a questão de yoga, essas coisas assim, né, a meditação. E aí eu fui gostando dessa coisa de parar o tempo e ficar só comigo, entendeu? Em silêncio, observando a respiração e tal. E aí eu comecei a. E aí, com essa questão do espiritismo, né? Com a questão do livro dos espíritos, essa coisa do autoconhecimento, eu comecei a pensar mais nisso. E aí eu comecei a refletir um pouco por que, que eu penso assim. E aí, quando vem esse pensamento é libertador. Porque abre várias portas. Por que, que eu faço isso? Mas quando você pensa isso, você. Mas de forma mesmo assim, de parar um pouco. Por que, que eu estou fazendo isso? O problema é que a gente não foi educado a ser assim, entendeu? A gente vive numa sociedade da velocidade, entendeu? Você escuta um áudio de WhatsApp de 30 segundos, você acelera a velocidade o dobro. Isso não faz sentido nenhum. Isso parece que a gente dá risada, mas se a gente for parar para ver a lógica disso, às vezes chega a ser algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem essa tendência, né? Eu percebo em mim mesmo, né, a querer fazer as coisas na velocidade e tal. Isso faz com que a gente não viva as coisas, né, direito, né? A gente deixa de passar diversas coisas que acontecem ao nosso redor que são importantes por causa dessa velocidade, né? E o autoconhecimento ele abre espaço para isso, né? Então, e aí quando eu comecei esse processo, né, de me conhecer e tal, eu comecei a perceber várias coisas que eu não percebia antes, né, e que influenciavam muito minha vida. Aí até que chegou um momento que eu pensei assim, não, agora eu vou começar a levar mais a sério isso, né? Essa questão do autoconhecimento, porque eu fui perceber que assim a gente tenta se perceber nosso comportamento, nossas atitudes, só que se a gente ficar só no pensamento, a gente se perde, porque o pensamento ele cria muitas conexões, entendeu? E às vezes a gente, pelo menos para mim, não funciona se ficar só na cabeça, né? Então eu preciso escrever, né? Para mim funciona assim, entendeu? Eu gosto muito de escrever. Então eu comecei a escrever e ler, né? Eu escrevia, depois lia e aí começava a cair a ficha, né? Agora eu entendi por que, que eu faço isso. Agora eu entendi por que, e aí começou a acontecer isso várias vezes, né? E aí é interessante que teve, porém, um período da minha vida que eu até diminuí isso, parei de fazer. Eu achei que, sei lá, parei. E aí depois eu senti a falta, né? Eu percebi, caramba, não era para eu ter parado. E aí eu voltei mais sério ainda, né? Escrever tudo, né? Escrever as coisas que, tipo, eu gosto de escrever o diário, né? Tipo um diário que eu escrevo assim, o que é que eu fiz no dia. E aí eu vou observando e relendo, né? Pelo menos eu faço assim, né? Eu escrevo o que é que eu faço durante o dia e leio, né? Só que aí é no sentido de parar mesmo, assim, 10 minutos, 20, tudo, qualquer coisa, para meio que criar esse compromisso comigo mesmo. E além disso, também eu gosto, o meu caso, né, de anotar aquilo que eu considero qualidade minha, né? Porque como existe essa coisa, né, a gente que quer se tornar uma pessoa melhor, né? Às vezes a gente foca muito nos defeitos, né? A gente pensa, a gente tem egoísmo, tem orgulho, só que às vezes a gente bota tanto peso nisso, né, nessa questão do que a gente não tem, que a gente esquece do que a gente já tem, né? E aí fica meio que numa ilusão, né? Você fica parecendo que você não conquistou nada, você não tem nenhum tipo de virtude que já está mais desenvolvida ali e tal. E isso não é reforma íntima de forma equilibrada, né?
Isso é reforma íntima com martírio, né? Tem um livro, Reforma Íntima Sem Martírio. Quando a gente bota na cabeça, meu Deus, eu sou muito egoísta, aí começa, né? E aí, em vez de você melhorar esse processo, né, de você ter mais caridade, você bota um peso nas costas e começa a autodepreciação, a culpa, né? O umbral tá cheio de pessoas que estão assim. Tem gente que tá no umbral só por causa de autocrítica e culpa. Não é pouca gente, não. É muita gente. Cristão também. Nesse processo. O mentor tá lá. Bora, irmão, trabalhar. Sai daí, rapaz. Aí, não. Eu sou ruim, eu sou péssimo. E fica lá, né? Na lama. Sem necessidade. Então, é esse processo mesmo da gente se conhecer. E é como o Leilani falou, o Leilani foi certeira, né? Pode doer às vezes, né? E às vezes pode doer muito, porque a gente vê coisa que a gente achava que não tinha, né? Eu não sabia que eu era tão apegado ao dinheiro, né? E aí você se dá conta, aí você fala, rapaz, eu tenho que tomar cuidado com isso. A gente percebe, poxa, só que aí você se conhecendo, aí você percebe, pô, hoje eu consegui utilizar meu dinheiro para ajudar alguma pessoa. Então significa que eu já estou no caminho certo. Aí o pensamento já vai mudando, entendeu? É isso. Acho que é só isso que eu queria falar mesmo. Oi, Maurício. Eu vi que Maurício levantou a mão. Eu só vou dar uma respostinha rapidinho para Paulo e aí eu já passo a palavra para você, tá bom? Eu achei interessante essa questão da sua fala, Paulo, que você falou inicialmente sobre essa questão de se perguntar as coisas, né? E essa questão de se perguntar começou muito nesse pensamento socrático, né? De se questionar as coisas. E esse processo de se conhecer e de se questionar, ele influencia muito na nossa vida, porque a gente começa a perceber coisas que a gente não deve aceitar, que a gente não deve concordar. Por exemplo, a gente está passando por esse momento agora com a Ucrânia, né? E a gente olha para aquilo e fala assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu não acredito, isso é muito triste, é muito sofrimento. Mas se a gente está nesse pensamento hoje, é porque a gente se questiona e chegou nesse tipo de pensamento. Olha, isso é errado. Isso não é certo. E para a gente chegar nesse pensamento, em diversas coisas da nossa vida, seja em política, religião, enfim, vários tipos de pensamento que a gente vai construir ao longo da nossa vida, de concordar, de não concordar, e de saber o que é bom para a gente pessoal e para a gente no social, a gente precisa se questionar das coisas. Não pode só esperar, né, as coisas virem. E aí a gente tem que lembrar de Kardec, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo muito com o pessoal, de que Kardec fala, que eu sempre fico na minha cabeça, ele falou em vários momentos que a ciência e a religião andam o caminho junto, com a filosofia e também a arte, né? Que agora a gente está trazendo a arte ali nesse tripé, né? Que já está tendo mais uns pezinhos ali, né? Mas dentro desse parâmetro, o Kardec sempre falou que a ciência, em alguns momentos, poderiam trazer informações mais atualizadas do que no momento de que ele escreveu, né? Porque já tem, né, muitos anos que o Livro dos Espíritos foram escritos. Então, assim, algumas coisas que estão ali podem já não estar tão atualizadas quanto quando a gente for analisar a questão da ciência. E ele falou, acompanhe a ciência. Ele falou isso para a gente. Mas aí, cabe a gente fazer o quê? Epa, eu tenho que me questionar. Porque nós estamos dentro de uma religião, né, vamos dizer assim, que propõe a fé raciocinada. Então, a gente tem que estar sempre se questionando as coisas. Claro que vão ter coisas que a gente vai aceitar, que a gente vai trabalhar assim, é realmente isso, mas tudo que a gente aceita, todas as informações que a gente vai acreditar, tudo que faz parte do que está sendo dito no mundo, que a informação chega em um segundo, a gente vai acreditar, a gente não vai se questionar se é verdadeiro ou falso, a gente não vai questionar se aquilo é bom ou ruim, a gente não vai questionar se o que está acontecendo na Ucrânia é bom ou ruim, a gente tem que se questionar. E tudo isso influencia em como eu sou, na forma como eu lido com o mundo. E isso faz parte do nosso autoconhecimento. Agora eu passo a falar para Maurício. Boa noite. Boa noite, Helena. Obrigado pela sua atitude, né? Falar sobre uma coisa tão importante, né? Que é autoconhecimento fundamental. Assim, eu vejo que essa questão do autoconhecimento,
A gente fala, nós somos espíritas, né? Sem dúvida, nosso principal objetivo aqui na Terra é nos melhorar moralmente, lógico, né? É o principal objetivo, sem dúvida. Agora, desse melhoramento, acho que tem duas coisas que são interligadas, que, assim, é o conhecimento através do melhoramento moral e o conhecimento emocional. É muito importante. Tem um psiquiatra chamado Eric Berne. Eu gosto muito dele. Ele é meio que discípulo de Freud. Ele conheceu o Freud na época e depois que se desvencilhou. E a grande questão que ele fala não é bem uma crítica, mas ele disse que a questão que Freud ele usava uma linguagem que às vezes a gente não conseguia entender. E aí ele revolucionou a psiquiatria na época, colocando uma linguagem que as pessoas conseguissem entender. E conseguindo entender, conseguissem se entender. Então é interessante que ele coloca assim, que o superego é o pai. Porque o Freud, ele diz, né, que na relação à nossa estrutura psíquica, né, nós temos o superego, o ego e o id. É coisa de uma palestra, mas eu vou só resumir para entender, só para entender. Assim, tem superego, ego e id. Aí, pô, o que é o superego? O que é o ego? O que é o id? Ele fala que o superego é o pai. De Freud, que ele coloca o superego é o pai. O ego é o adulto. E o id é a criança. Então, sempre que a gente se comporta, ou a gente está no pai, ou no adulto, ou na criança. Sempre. Nesse momento agora, teoricamente, nós estamos aqui no adulto. Estamos conversando de maneira adulta sobre um assunto importante, né? Mas nós podemos aqui estar no adulto aqui, teoricamente, mas estamos usando, na verdade, a criança. E pode ser uma criança que eles chamam de criança adaptada. Pode ser uma criança ainda com mágoa, com angústia, né, com revolta. Então, nessa questão emocional, ele fala que é muito importante a gente conseguir entender em que estado nós estamos falando, estamos nos comportando, estamos pensando, estamos agindo. Se é o estado de pai, de adulto, de criança. E o que ele fala que é fundamental é nós nos esforçarmos muito a colocarmos com bastante maturidade o adulto, a reforçar o adulto. Porque uma pessoa, como o Paulo está falando, né, que está lá no umbral, se condenando, dizendo que é ruim, que é mal e tal, e na verdade ali não está no adulto, porque não é uma atitude adulta, é uma atitude infantil, criança, de estar revoltada com está revoltada. É lógico que é uma coisa muito complexa, mas essa questão do conhecimento é muito importante. Eu acho que Eric Berne ele ajuda muito a gente conseguir entender em que faixa de ego nós estamos e reforçar muito o adulto, para a gente conseguir estar no mundo, se relacionar de maneira adulta, acima de tudo, né? E é lógico, a gente quando está brincando, está se divertindo, está com uma criança, né? Só que tem a criança adaptada que sente angústia, sente ressentimento, sente ódio, e a criança livre, que ele fala, que é a criança que sente alegria, sente tristeza. Isso é importante. Entender a nossa parte emocional. E a parte de evolução é nos suportarmos e termos, acima de tudo, termos benevolência com a gente. É muito importante isso, porque a cada passo a gente tem que ter paciência. Ontem eu estava trabalhando, né? E aí uma pessoa chegou com a demanda, só que ela precisava de um relatório, me trazer um relatório para conseguir dar um parecer melhor, né? Daquilo que estava a demanda. E eu expliquei para ela não queria saber, ela queria que eu resolvesse naquele momento, não queria saber. E eu me irritei com isso, na hora me irritei. Ela já estava saindo, né? No que ela estava saindo, eu percebi isso aí, não, volte aqui, vamos tentar resolver. E aí, com paciência, eu fui tentar resolver. É lógico que se eu fosse um anjo, né? Se eu fosse um ser superior, de bondade e tal, eu não teria aquela atitude de irritabilidade, né? Mas eu tive. Então, aí naquele momento eu corrigi. Então, é fundamental o trabalhar o dia a dia. Ninguém consegue se conhecer fazendo só meditação. Meditação é importante? Sem dúvida. Você está meditando, você orar, é muito importante fazer isso. Mas no dia a dia. E no aspecto moral, sem dúvida, eu estou no dia a dia trabalhando e me corrigindo, todos os dias. E como esqueci o nome que está lá no livro do Espírito, eu acho, no Evangelho, chegar de noite, tentar lembrar daquilo que foi feito durante o dia
e sem condenação, no outro dia corrigir. Porque a questão do erro é quando ele é repetido, várias vezes, repetido, repetido, e aí realmente causa realmente dor, né? Não só para as pessoas à nossa volta, como para nós mesmos. Mas aquele erro que é feito, é corrigido, é um erro que foi realmente serviu como aprendizado, realmente. Maurício, você terminou a sua fala? Terminei. Ah, certo. Eu achei muito interessante na sua fala, porque você foi falando, e esse livro eu até coloquei aqui no chat, gente, desculpa, eu acabei tendo um erro de digitação, que é Autodescobrimento, uma busca interior de Joana. Ele vai trazer esses pontos que você falou, a questão do ego, superego, da questão da infância, da questão psicológica, essa questão que você trouxe também de Freud, eles também falam. Você foi falando, eu só fui lembrando do livro o tempo todo. O livro ele vai falando sobre essas coisas todas. Muito interessante. Então, eu vou deixar aqui, já está aqui no chat, quem quiser a leitura do livro. Tem tanto nome para quem quiser procurar por fora, e também deixei o link, né? Que fica aí de sugestão de leitura. Muito interessante. Qual o nome? Qual o nome? Eu coloquei aqui no chat, mas o nome do livro é certo. Autodescobrimento, uma busca interior. Eu botei anterior aí, teve um erro aí de digitação. É interior, uma busca interior. Muito, muito bom esse livro. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de Joana, gente. Então, eu sou suspeita para falar. Aí também tem o link, para quem estiver interessado em baixar o PDF. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Ficou-se um silêncio agora. Então, todos Deixa eu falar juntos. então, já que... Posso falar então? Pode. Eu achei interessante, eu estou lendo agora, Missionários da Luz, de André Luiz. Eu me Muito propus bom, a ler toda a obra do reler, vários livros que eu já li já, né? E eu li esse livro há uns 20 anos atrás. Era um bebê, né? Era criança, né? Era um bebê de colo. E agora eu estou lendo outra vez, 20 anos atrás. É interessante que tem uma parte muito interessante que eu me vi nessa parte. Fala sobre uma reunião mediúnica, onde o benfeitor Alexandre, né, estava com o André Luiz, e mostrando as pessoas ali se preparando para a reunião mediúnica. E as pessoas com um nível vibratório muito ruim, muito baixo. Todos com problemas de relacionamento, várias questões emotivas, emocionais e tal, porque justamente não se conhecem, né? E aí eles estavam ali, e aí quando começou a reunião, começou a melhorar bastante o comportamento deles. Eles começaram a se integrar na reunião, e quando acabou a reunião, eles estavam energeticamente muito bem, estavam assim bem consigo mesmos, estavam assim otimistas, estavam no olhar espiritual, né, irradiando muita luz. E aí André Luiz achou interessante o comportamento, né? E assim, poxa, mas como eles estão iluminados? Aí Alexandre, que é o benfeitor, né, dizendo, infelizmente, se eles conseguissem manter esse padrão vibratório, seria muito bom para eles, porque eles teriam uma vida, uma caminhada para a melhora muito mais rápida. Mas só que, infelizmente, eles, quando saem daquele padrão ali, quando saem da reunião, eles começam a emitir aquele mesmo padrão interior. O mesmo padrão interior de pessimismo, o mesmo padrão interior de maledicência, o mesmo padrão interior de crítica, de ressentimento. E aí começa a voltar tudo o que estava antes.
Então, realmente, de fato, e mostrou uma coisa muito interessante, eu já tinha lido sobre isso, já a questão do vampirismo, né? Mas nessa parte ele destaca bastante o vampirismo. Esse vampirismo que ele fala não é obsessor necessariamente, não é algum espírito que tenha feito mal. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra, do termo obsessor. Eu acho que não é muito a real. Eu acho que nossas vítimas que agora estão agora tentando que a gente pague, né, aquilo que a gente fez de errado. Eu acho que mais a realidade é assim. Então, assim, mas não é nada disso. São espíritos do plano espiritual que se ligam a gente em termos de processo mental, energético mesmo. Não é nada pessoal. É por pura capacidade de sintonia espiritual. Então, eles estavam ali no centro espírita, né? Eu já me vi isso algumas vezes. Eu estou lá no centro espírita com os amigos, conversando, todo mundo assim muito bem e tal. E aí, quando eu chego, entro no carro, coloco. Eu fazia isso antigamente, né? Eu tenho muito tempo quando eu faço, eu não faço mais isso. É uma questão de vigilância. Mas aí bota aquela música, aquela musiquinha assim, meio deprimente, né? Linda melodia, linda, mas só que deprimente. E aí eu assim, pô, Maurício, você tá ouvindo essa música tão triste, né? E é lógico, é uma questão de sintonia. Aí você começa aquela música meio triste e tal, você começa a pensar coisas ruins, na verdade. Você começa a pensar em problemas. Né? Não é que a gente vê, que a gente vai viver rindo toda hora. Mas é uma opção da gente sempre pensar naquilo que é o melhor. É uma questão de maturidade de espiritual, acima de tudo. E eu achei muito interessante, eu me vi nesse contexto, né? As pessoas saindo do centro espírita, Alexandre de Luiz, no caso, acompanhando eles, e tem uma hora que a senhora começa a falar sobre a vida, sobre a dificuldade e tal. Ela estava muito bem antes de sair do centro. Quando ela saiu, aí acoplou uma entidade com sintonia com ela, uma vampira, que estava sugando dela as energias negativas que ela estava emanando, né? Sintonia espiritual, simplesmente. E aí o Alexandre, que é o guia espiritual, colocava a mão, né? No chakra da sobrinha dela, e a sobrinha começou a falar sobre coisas boas da vida deles, e ela, como já possuía dela uma atitude já viciosa de falar sempre de maneira pessimista, ela começou a falar de maneira pessimista. E aí voltou outra vez a sintonia negativa. Então, sem dúvida, a gente pensar no bem e cultivar coisas boas é fundamental para nossa vida espiritual. Joana de Anjos, que você gosta muito de Joana de Anjos, eu gosto muito, ela foi uma vez para Divaldo, que prestar atenção no melhor momento de morrer, ela fala, no melhor momento de desencarnar, aliás. Aí Divaldo diz, mas irmã, existe o melhor momento de desencarnar? Ela disse Divaldo, existe sim, quando a pessoa está pensando em Deus positivamente. Porque se naquele momento eu estiver desencarnando e estiver pensando no mal, eu estiver pensando ali na treva, na coisa, por uma questão de atitude mental, eu vou para a sintonia. E aí, às vezes, eu posso até ter tido uma encarnação mais ou menos, né? Mas vou, onde Paulinho falou ali, vou para o Brau. Eu vou para onde eu estou sintonizando. É uma questão energética. O Pai, Deus Todo-Poderoso, nos dá o livre-arbítrio de irmos para onde nós quisermos e ficarmos com quem nós temos afinidade. É uma lei natural, e é livre-arbítrio nosso e é da lei. Sintonia e ficarmos com quem nós queremos ficar, acima de tudo. Exatamente. Ó, o Fábio levantou a mão. Pode falar, Fábio. Paulo. É Paulo, na verdade. O nome está Fábio aí, mas é Paulo. Paulo Pai. Bom, é muito interessante isso aí que Maurício estava falando, e me trouxe uma série de reflexões aqui também, né? Ultimamente a gente tem ouvido nossos irmãos, quando a gente tem tido a oportunidade de conversar com eles, né? Mediúnicas, em algumas mensagens. E eles têm dito muito ultimamente para a gente o seguinte: nós estamos à disposição de vocês.
estamos prontos para ajudar. Estamos à disposição para ajudar, para intuir, né, com bons pensamentos, com boas decisões, boas sugestões de decisões, né? Mas é necessário que vocês queiram. Desculpem. É necessário que vocês, eles até sugeriram ultimamente, eles têm sugerido os grupos de espíritos com quem a gente trabalha, né? Do Instituto Espírita Bravo Nordeste, e eles têm sempre falado isso, vários deles. Ao acordar, peçam a proteção, façam a oração de vocês. Quem tem hábito de ler lê o Evangelho. Mas peçam e autorizem a nossa presença junto a vocês. Autorizem. Olha que coisa interessante. Mas, irmão, é necessário autorizar? É sim, porque nós não podemos violentar o livre-arbítrio de vocês. Se vocês autorizam, nós temos certeza de que há uma permissão do seu livre-arbítrio de estarmos ao lado de vocês. Caso contrário, a gente vai acompanhar vocês, vai tentar ajudar, mas se vocês preferirem escolher outras companhias, não vão ficar olhando, tentando dar uma ideia a vocês para mudar o pensamento e tal, mas não podemos obrigar vocês. Até uma vez achei interessante que o Andrés falou assim, inclusive, se vocês resolverem seguir por um caminho que vai resultar numa queda de vocês, ali na frente, nós não poderemos evitar. Se for a escolha realmente de vocês. Lógico que em determinadas situações eles podem intervir sim, mas se for a nossa escolha, nos acompanharmos de espíritos equilibrados, por exemplo, que nos querem mal, que vão nos levar para um lugar que a gente vai, vamos dizer assim, né? Até de forma simbólica também, tomar uma queda, eles não podem evitar. Mas eles vão estar lá junto para catar os caquinhos, nos ajudar a levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Se nós chamarmos por eles, nós chamamos por Deus ou por Jesus, porque eles são os executores das ordens do nosso Pai, do nosso Mestre. Então, eles estão prontos sempre para ajudar. Mas é necessário, de manhã, de preferência, qualquer hora, claro, mas no início do nosso dia, para quem tem o hábito de orar de manhã, fazer essa afirmação e pedir a Deus proteção, pedir a Jesus, enfim, que o nosso dia seja um dia bom, produtivo e tal, 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 e também dizer que eu autorizo a presença dos meus amigos espirituais, trabalhadores do bem, ao meu lado nesse dia. Olha que interessante. É isso, é isso que eu queria falar. Acho que o Maurício levantou a mão de novo aí, não foi, Maurício? Levantou primeiro o Paulo e depois foi Maurício. Exatamente. Uhum. Eu vou falar rápido aqui. É interessante, por exemplo, uma coisa que eu percebo que funciona muito, né? É que quando eu acordar, né? Em vez de eu, por exemplo, a gente meio que tem o hábito de ter uma posição para rezar, né? Tem o hábito de botar a mão assim, alguns de ajoelhar e tal. A gente sabe que no espiritismo a gente não depende nada disso, né? Sabe que a gente depende mesmo é o pensamento, né? Não importa a forma que você tá, se está de cabeça para baixo, se está girando, se está de joelho na escada da igreja. Assim, tipo, eu percebi que é interessante já quando, tipo assim, logo quando acordar, antes de levantar, já começar a rezar logo, entendeu? Antes mesmo de abrir o olho, já começa. Porque se a gente for reparar bem, quando a gente acorda, já começa, digamos assim, a girar na nossa cabeça os pensamentos cotidianos, né? O que a gente está habituado a pensar. Se a gente está habituado digamos assim, a ter medo, né? Aí se esse dia está acordando com medo de ter uma terceira guerra mundial, com essa história aí da Rússia, então você vai acordar e aí você já vai começar ali pensando, às vezes, 5 minutos depois, aí começa. Aí daqui a pouco você lembra do presidente, aí daqui a pouco você lembra da... E aí começa, né? Pensamento negativo. Só que se você já começar já rezando, você meio que
É como se você diminuísse muito a chance de, ou pelo menos diminuísse muito a intensidade desses pensamentos, entendeu? Se for com muita fé, você consegue meio que barrar aquilo ali, né? Aqueles pensamentos, entendeu? Geralmente eu percebo que isso tem um efeito muito forte, né? Eu gosto de ter uma posição, né? De rezar e tal, que para mim me ajuda, né? De colocar a mão e tal. Mas eu sei que se já começar já rezando ali, né? Antes de fazer qualquer posição, o corpo já ajuda, né? Para que aquela, porque muitas vezes as conexões, por exemplo, a gente reza antes de dormir, aí vai para um lugar, digamos assim, mais protegido, né? Só que aí muitas vezes a gente acorda e a gente volta até aqueles pensamentos que estava tendo antes de dormir, aqueles pensamentos negativos. E às vezes as conexões negativas, elas voltam ali, né? Com entidades infelizes e tal. Então é bom esse hábito mesmo. Pedindo ajuda dos irmãos, né? Permitindo a entrada deles na nossa vida e tal. É isso que eu queria falar. E corroborando, né, aquilo que Paulo está falando, e com Paulo pai, Paulo filho, né, dele também, eu acho que é o melhor exemplo de persistência no bem e de afinidade no bem e de vigilância é Paulo de Tarso. Porque imagine, Paulo de Tarso, Saulo, né, doutor da lei. E olha só a dificuldade que é a reencarnação, porque ele, Saulo, né, depois Paulo de Tarso, é um espírito já com bastante maturidade espiritual, né? Tanto não foi à toa que Jesus, o próprio Jesus, apareceu com ele na história de Damasco. Mas ele estava completamente errado por fanatismo. Ele fazia aquilo que estava fazendo ali, achando que estava certo, ele estava matando as pessoas, estava torturando as pessoas. Agora imagine, quando chegou Jesus Cristo na frente dele e que ele viu o erro que ele estava cometendo, imagine se ele tivesse perdido em remorso. Imagine se ele tivesse perdido em lamentação no passado. Ele não seria Paulo de Tarso. Ele não teria divulgado, na época, né, o cristianismo da maneira que ele divulgou. Talvez, se não fosse Paulo de Tarso, hoje não estaríamos falando talvez, né, que ninguém é substituível, mas não seria essa divulgação toda que foi da época de Paulo, porque ele andou o mundo inteiro, o mundo conhecido, né, da época, falando sobre Jesus. E se a gente lê o livro Paulo de Estevão, não há da parte dele lamentação. Ele não para, ele não, em um momento, ele fica lamentando o passado. Ele não fica assim, porque você imagina ele sintonizando com a entidade vampiresca, por uma questão de sintonia, espírito também doente, também, lógico, estou falando isso para espírito doentes, né, sintonizando, ele não conseguiria ter feito um décimo, talvez nem um centésimo do que ele fez. E é uma questão de maturidade espiritual e de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, aqui, nesse mundo aqui, nós estamos aqui reencarnados, né? Graças a Deus, estamos aqui passando uma live aqui, participando uma live, falando sobre Jesus, sobre evolução, sobre autoconhecimento. É uma coisa incerta quando está no plano espiritual. A gente está no plano espiritual, com certeza a gente estava lá, né? Se comprometendo a reencarnar, e aí fazer um grupo de estudos, né? E de repente participar de uma live em plena pandemia, falando sobre amor, sobre a paz, sobre autoconhecimento. Mas é possível que eu não tivesse feito nada disso. Se Paulo de Tarso, que é um espírito extremamente já amadurecido espiritualmente, né, errou tanto, imagine nós que temos um grau de maturidade menor do que Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele, quando desencarnou, foi dito para ele que era um remido. Aqui não precisava mais reencarnar aqui na Terra. Isso não acontece com uma pessoa que está reencarnando por agora, né? Isso já vai um trabalho espiritual muito grande durante muitos séculos, no caso, muitos milênios, muitos bilhões de anos, às vezes, né? Então, eu acho que Paulo de Tarso é, sem dúvida, esse grande exemplo de persistência no bem, de livre-arbítrio, pensando, eu errei muito, mas agora eu vou sintonizar no bem. Esse livro sobre os missionários, essa parte, logo no começo do livro, achei muito interessante, porque as pessoas chegaram na reunião mediúnica pessimistas, tomaram contato com a luz, com o bem, ficaram otimistas,
E por livre-arbítrio delas, elas voltaram a sintonizar outra vez com espíritos que estavam lá de fora aguardando elas. Espíritos, entidades doentes também, ditas vampirescas, na verdade, por que o vampiro? Porque a dominação de vampiro, né? Porque elas estavam lá aguardando as energias da etera que elas estavam emanando. É por isso que a ideia de vampiro, no caso, dessa dominação, né? As pessoas emanando sentimentos de ressentimento, de raiva, de tristeza, de angústia e tal. E a pessoa saiu de lá, e aí o vampiro chegou lá, e aí a pessoa não consegue produzir muito pouco. E, para terminar, né? Estamos aqui reencarnados para produzir. Acima de tudo, nós precisamos aqui produzir bons frutos. E aí a gente não consegue produzir bons frutos se a gente for pessimista, ressentido, rancoroso e com sem vontade de trabalhar. Tem que estar para trabalhar com muita paz, com muito amor, com muita determinação e aproveitando essa coisa maravilhosa que é o espiritismo, né, na vida da gente, sem dúvida. Eu queria aproveitar esse ganchinho aí de Maurício, que sempre traz boas reflexões, e perguntar ele o seguinte: como é que você acha que deveria ser o comportamento que é necessário para que aquele personagem, aquela pessoa que saiu da reunião com outra sintonia maravilhosa ali, tomou paz, tal, descarregou as energias ruins, e ao sair, torna a se conectar com seus companheiros desequilibrados, né? Qual você acha que deveria ser o comportamento dessa pessoa para que isso não acontecesse? O que seria necessário? Olha, livre-arbítrio. Tem uma musiquinha de Chico Buarque, que eu acho muito bonita ela, chama-se Valsinha. Não sei se vocês conhecem essa música, Valsinha. Ela fala assim: um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E não deixou-a só no canto, para seu grande espanto, convidou-a para dançar. Por que foi que ele fez isso? Porque ele quis. Foi porque ele quis. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É possível nós fazermos isso? Podemos fazer. É uma questão de livre-arbítrio. O ponto de vista que nós temos do ponto de vista espiritual, né? Nós somos seres eternos. Nós estamos fadados ao bem, uma felicidade sem mescla, sem limite. E, pensando nisso, nós podemos ser automaticamente otimistas realmente com a vida. Uma confiança irrestrita em Deus. Nós já temos capacidade disso, de fazer isso, porque nós já temos conhecimento intelectual. Isso. E aí, introjetar isso daí é uma questão de livre-arbítrio. É o querer. É o que Alexandre fala sobre isso no livro. Ele fala, bastava eles quererem. Bastava eles quererem. E André Luiz, ele fica surpreso, né? Mas não há nada a fazer em relação a isso. Alexandre disse, não, nada a fazer, porque nós precisamos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Paulinho me permite fazer como se fosse uma réplica, né? do que meu querido irmão Maurício falou. Eu acho que tudo é baseado no livre-arbítrio mesmo, você disse muito bem. Agora, tudo isso é por causa dos hábitos mentais que a gente desenvolve, né, Maurício? Uhum. Então, é muito importante quando a pessoa sai de uma doutrinária ou de um bate-papo, de uma coisa que melhorou o seu estado emocional, espiritual, com orientação de algo a fazer, né? De uma forma, de uma orientação de orar, de fazer o evangelho em casa, ou a leitura do evangelho, ou um livrinho de mensagens, alguma coisa assim. É muito bom quando existe esse complemento, porque aí a pessoa tem um reforço para mudar aquele hábito mental de pensar negativo, né? Hoje em dia existem também muitos recursos na internet, né? Milhares, centenas de palestras. Diga-se de passagem, nós estamos também passando a contribuir agora também, colocando essas nossas palestrinhas aqui
nosso bate-papo, que é gravado, passou essa semana a ser publicado pelo nosso irmão Paulo Moutinho aí, no nosso canal do YouTube, no canal do Instituto Espírita, e é bravo, o Instituto Espírita Bravo Nordeste. Então, essas palestras todas que tem na internet, a internet tem milhões de coisas, né? Tem coisa para todo gosto. Então, volta para a mesma questão do livre-arbítrio. A escolha é nossa, né? Mas é muito interessante esse exemplo aí que você falou. Eu estava até vendo, não sei se vocês ouviram falar de um canal chamado Amigos da Luz. É um canal espírita que tem uns sketchzinhos, umas historinhas pequenas, né? De 3 minutos, 5 minutos. É Amigos Qual da o Luz. nome? Qual o nome? Amigos da Luz. Coisa não. Vou Tem lá no YouTube, na pesquisa Amigos da Luz, que vai aparecer um monte de coisa. Então, dezenas, centenas, talvez, de vídeos pequenos. E mostra justamente Muito isso. Conhece, Leilani? Então, tem um deles que eu vi recentemente que mostra exatamente essa situação que o Maurício relatou. Uma pessoa vem pela rua acompanhado de irmãos escuros, né? De sombra e tal, pensamento negativo, ruim, e entra no centro espírita. E ao entrar, o espírito que já estava acompanhando, influenciando, chamado obsessor, né? Fica do lado de fora. Aí vem o outro e pergunta, mas por que não vai entrar? Por que você vai estar desistindo de influenciá-la para o mal? Aí a criatura que já era obsessora, mais experiente, diz, não, vou ficar aqui mesmo. Não, vamos entrar. E o outro tenta entrar, não consegue. Como se tivesse uma barreira invisível ali, ele bate e volta, né? Ela, não, tenha calma, vamos ficar por aqui e aguardar os acontecimentos. Aí sai a pessoa de dentro, depois da reunião, né? Toda com a aura branquinha, brilhante, tinha entrado toda esfumaçada, né? Toda escura, e sai com aquela aura brilhante, com o semblante feliz e tal. E aí eles tentam acompanhar e não conseguem no primeiro momento. Mas depois que ela transpõe o portal do centro, aí se bate com um rapaz que estava varrendo a rua. E aí, você é cego, você não está vendo o que você está fazendo, sai para lá, não sei o quê, toma aquela atitude assim né, de irritação, de revolta, de agressividade. Aí na mesma hora aquela luzinha se apaga e os irmãozinhos vêm e abraçam de novo a pessoa e saem com ela, aquela sombrinha de novo. É exatamente aquela historinha que você falou, e é o que acontece na nossa vida, né? É por isso, para evitar isso, eu vou fazer vou confessar uma coisa a vocês aqui. É por isso, para que isso não aconteça, em cada canto que eu ando tem um evangelho, segundo o Espiritismo. Tem um no banheiro, tem um na cabeceira da minha cama, tem um na sala ali que nós usamos para fazer o evangelho no lar, e no carro tem 2. Um pequenininho perto do volante ali, e quando eu paro em algum lugar eu abro assim uma coisinha aí, e o pensamento já muda, e tem um novinho no porta-luva, daquele mais simplesinho, que se alguém precisar, tá ali já para eu poder doar para quem achar que está precisando naquele momento. Isso tem funcionado, que é uma beleza, tá? Tem gente que usa o Minuto de Sabedoria, né? Aquele livrinho, Gota de Esperança. Alguém faz isso aqui? Alguém tem esse livrinho na bolsa ou ao alcance da mão? Eu tenho um Momento de Coragem. Não sei se vocês conhecem esse. Eu amo esse livro. Nossa, eu tô tentando achar ele aqui. Tem Momento de Coragem, tem Gotas de Luz, tem Minutos de Esperança, tem vários livrinhos de mensagens assim, até espírito. Olha que coisa boa. Então, esses livros são muito bons. Já dei para muita gente assim, levava na bolsa e tá numa situação de vir com uma pessoa pesada assim, toma esse livrinho aqui, ó, para você. É muito bom para fazer umas doações assim aleatórias. Coisa boa. Por que eu estou falando isso? É uma sugestão prática para que a gente possa mudar o nosso pensamento, trocar de pensamento, na hora que o nosso pensamento vai caminhando para aquela direção que não é boa para a gente. Entendeu? Era o que eu queria dizer. Voltando para Paulinho agora, né? Paulinho tinha levantado a mão, eu tomei a palavra dele e não parei mais de falar. Vamos lá, Paulinho. É importante, porque tipo, eu percebo que, de uma certa forma, a gente acaba
portando muito, muito com, assim, o trabalho, digamos assim, mais externo, assim, entendeu? No sentido, a gente entende que o trabalho espírita, muitas vezes, né, acaba ficando mais no externo. Ah, vou doar sopa, né? Vou. A gente fica focando muito naquilo que é visível, entendeu? Até, digamos assim, a pessoa vai numa. Estão me ouvindo? Sim, Eu pode tô. continuar. Tô vendo sim. Ah, que cortou aqui. Sim, é porque a gente às vezes fica nesse processo, né? Até na mediúnica, né? A gente às vezes se apega mais no, vou conversar com a entidade ali e tal. E muitas vezes a gente esquece daquilo que, é, digamos assim, é algo essencial, né? Do evangelho, que é o trabalho interno, né? E a gente às vezes se apega muito àquela coisa assim, eu tô indo pro centro, tô fazendo um trabalho ali, então eu já tô fazendo o máximo que eu posso, né? Às vezes a gente meio que se acomoda, né? Fica nesse, não, eu já tô pegando sopa, eu já faço a caridade, já tô liberado. Então a gente fica, só que o trabalho na verdade é o tempo todo, entendeu? É um trabalho interno. É o A maior gente trabalho esquece, de a gente esquece de trabalhar o autoconhecimento para melhorar como espírito, né, Paulo? é, Só com as coisas práticas do dia a dia. a gente assiste, a gente, por exemplo, você vê o filme de Paulo de Tarso, né? Paulo, o apóstolo do Cristo. Você vê que ele passava por muito sofrimento, né? Mas a luta maior dele era interna, né? Porque ele mesmo falava que quando ele abaixava a cabeça para dormir, ele sonhava com as vítimas dele, né? Naquela mesma encarnação. Ele até falava, né, que ali era ele no filme falava que era o diabo tentando ele. Então ali era o tempo todo, né, aquela luta interna, né? E aí no final da encarnação tem a frase famosa que ele falou. Ele mesmo já se sentia uma pessoa que superou, né, os desafios. E aí tem uma frase famosa que ele tá na Bíblia, né, que venci o bom, lutei o bom combate, né? Falar, ele tem essa frase, né? Eu lutei o bom combate, que é exatamente isso, né? Esse trabalho interno que a gente não pode esquecer. E isso só pode acontecer com autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento, você vai estar exatamente como Jesus disse para Pedro, né? Perto dele ser entregue aos judeus. Ele falou: Pedro, você está dormindo uma hora dessa? Ele não falou exatamente isso, mas ele perguntou: Pedro, você tá dormindo? E aí ele fala, né? Ele usa aquela expressão, de novo, repetir aquela coisa: vigiar e orar para não cair em tentação. Isso no Evangelho já aconteceu várias vezes, né? Até na parábola do trigo e o joio, né? Que é a parábola que Jesus contou, né? Que tinha, né? Aquele campo com o trigo. E aí quando os homens dormiram, que o inimigo foi lá e plantou o joio. Então, exatamente quando as pessoas, quando a gente está dormindo, está na inconsciência, está vivendo no automático ali, e às vezes no instinto, né? Só em correria e tal. E ainda junta com as notícias ruins, né? Que noticiário geralmente só fala coisa ruim, só coisa negativa, aí vai acumulando aquela porcaria na cabeça. Aí chega no final do dia, aí você chega cheio de energia pesada, né? Na cabeça. E é porque é isso, às vezes a gente tá dormindo, né? E até, infelizmente, até indo para o centro espírita, às vezes a gente está assim. E é por isso que acontece isso, né? A gente se desapega do irmãozinho sofredor, aí quando sai de lá, bota ele de novo na mochila. Bora para casa! Aí fala assim, bora galera para casa! Aí fala assim com o pessoal. Aí pronto. É isso aí. Queria comentar.
Maurício levantou a mão, né? Reforçando aqui o que Paulo está falando, né? Assim, a questão de Paulo de Tarso, com todo respeito, né, do que o livro do filme, né? Mas o livro, Paulo de Tarso, não fala nada de conflito, ele pensando nas pessoas que ele matou, ele está muito imbuído de acertar. Senhor, o que queres que eu faça? E estava imbuído de acertar, e foi a vida toda dele. E a palavra, que eu acho muito, muito bonita essa frase, né? Ele fala assim, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu acho essa frase, ela é fantástica, muito profunda. E tem de Paulo de Tarso também, ele quando desencarna, é interessante, que ele estava tão imbuído de servir o Cristo, servir a Deus, que ele quando desencarna, ele está cego. Você aqui já leu o livro, né? Estou dando spoiler do livro, mas que não leu, leia que é muito bom, é só esse spoilerzinho só. E ele, quando desencarna, ele desencarna decapitado. Isso aí foi muito divulgado, né? A morte que ele teve, né? Paulo Estevão, né? Paulo Estevão, Ele é decapitado e depois de uma vida apostólica, messiânica, né? Então, você imagina a pessoa que tem uma vida como aquela, de sacrifício, foi açoitado várias vezes. 3 vezes ele foi náufrago. Passou por muita dificuldade, muita açoite. Ele, assim, ia fazer palestra, como ele está fazendo aqui, ele recebera a pedrada no rosto, que o sangue escorria para a face. Então, você imagina uma pessoa como essa, desencarna, eu vou ser recebido com laureas, né? Ele desencarna, e ele desencarna cego. Ele, quando abre o olho, está cego. Qual é o pensamento dele? Ele diz, é possível servir a Deus mesmo cego. É o pensamento dele. Mostrando o grau de maturidade, de amor e de sentido de serviço a Deus, de confiança em Deus, que ele já possuía já. Não era à toa que ele foi remido, né? Ele foi remido, não precisava mais. O remido, que é o remido? Não precisa mais reencarnar aqui na Terra. Pode reencarnar como missão, mas não como compromisso espiritual. Então, ele conseguiu isso aí. E eu queria dar uma rapidinho, assim, falar uma coisa rapidinho. Essa questão do otimismo foi uma coisa que me marcou muito. Uma grande amiga, né? Uma grande amiga, que foi uma paciente que eu tive há muito tempo atrás, lá no Dom Rodrigo de Menezes. Não vou falar o nome dela, mas, assim, ela é uma pessoa que, com 4 anos de idade, ela se descobriu que estava com hanseníase, passou quase a vida toda dela lá no hospital de hanseníase, extremamente católica, extremamente fervorosa a Deus, com muita fé. E ela era vidente, interessante que ela era católica, mas ela via os irmãos, né? Ela dizia, os antigos companheiros dela, nossos, né? Assim, escuros e tal, e tinha aqui, ele dizia, amigos de luz, ela falava, a linguagem de amigos de luz, né? Era católica fervorosa, só vivia com o texto na mão, rezando e tal. Então, teve um dia que eu tinha me aborrecido com um colega de trabalho, né? E estava chegando lá ao hospital com raiva dele, pensando nele, e alimentando sentimentos de raiva, de ressentimento. Eu cheguei a pensar, quando eu cheguei lá no hospital, pensando nele, pensei assim, se eu não posso fazer raiva, nada... Maurício, não acredito, não. O quê? Você com raiva, não acredito. Oxe, Ave Maria. Vai perguntar para Raquel. Estou para conhecer uma pessoa mais positiva. Pois exatamente. É o que parece, né? É o que parece, pois é. Na próxima, e eu com muita raiva, e eu pensei, olha o que eu pensei. Olha só o que eu pensei. Eu pensei, quando eu cheguei lá no hospital, mas se eu não posso fazer nada, Deus há de se incumbir dele. Imagine, eu estava colocando Deus transferindo para Deus a responsabilidade da vingança. Exatamente. O problema é que quando eu cheguei no quarto, estava minha amiga lá sentada, ela quando me viu, ela falou, meu filho, o que foi que aconteceu? Você está tão mal. Que companhia sua essa que está com você, meu filho? Olha, eu tomei um susto. Deu um arrepio na flor da espinha. Aí ela falou, meu filho, senta aqui, vamos rezar. Ela me deu um terço e eu fui rezar com ela o terço. Eu fiquei tão envergonhado,
Eu estou envergonhado. Que foi a partir daí que eu aprendi a criar um hábito. Eu aprendi a criar um hábito. Eu fui na outra semana, era uma terça-feira que eu ia para lá, né? Lá do Dom Rodrigo. Então, eu fui ouvindo um CD de Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. Aí eu fui vindo de lá para não cair na vexame, né? Não cair outra vez, porque é muito minha amiga, ela falava mesmo, né? Ela falava uma coisa. Aí eu fui ouvindo música católica, música religiosa e tal. Cheguei lá, aí ela, quando me olhou, ela assim, hoje você tá melhor. Olha, tá melhor. E aí foi a partir daí que eu adquiri o hábito. Desde aquele momento, eu sempre saio de casa, sempre ouço alguma música, uma música clássica, uma música religiosa e tal, para tentar chegar no trabalho bem, devido à Bem minha amiga, acompanhado, que chegar eu bem sou acompanhado, né? devedor dela. Vai chegar bem acompanhado, né? Exatamente, pois é. Porque é questão de livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Tá vendo aí? Eu queria saber se Leilane ainda tem alguma coisa a acrescentar, ou se ela encerrou mesmo o que ela queria nos apresentar, se tem algum comentário a fazer, Leilane, porque já está chegando para o final do nosso horário. E eu tenho também uma poesiazinha aqui para ler para vocês, que acho que alguns já conhecem, mas que tem tudo a ver com esse momento. Mas aí, Certo, eu queria saber se tenho você só uma quer... pequena fala. Uhum. Fique à vontade. Foram muitos comentários, eu tentei ir me situando aí para chegar no comentário, mas teve uma fala de Maurício e uma fala de Paulo, que eu achei interessante a gente reforçar aqui, que foi a questão do nosso autoconhecimento e da nossa proposta de melhora com meditação e oração. E tem uma coisa muito, muito boa, né? Eu que sou das letras, vou puxar para o meu lado, que é quando a gente pega a palavra oração, né? Que é orar e ação. Então, assim, muitas vezes a gente leva essa coisa da oração apenas como um momento meditativo, mas a nossa oração está nos propondo a gente ter uma atitude, né? E o Espiritismo traz isso para a gente, de que a gente não vai ficar só sentado esperando que as coisas venham e aconteçam, e que a mudança venha, que a gente, do nada... É que nem quando o povo fica esperando ganhar na loteria sem nunca ter jogado. A oração é o mesmo jeito, a gente tem que fazer a nossa oração. Mas aí a gente pelo menos fez ali para fazer uma proposta, mas a gente tem que, né, fazer essa proposta. Mas por que eu trouxe esse comentário? Porque muitas vezes a gente pensa que a oração ou só a meditação é suficiente, né? Mas também não é só ir para a ação. É os dois, né? Não é nem só uma coisa nem outra. A gente tem que juntar tudo para promover essa mudança, né? Essa mudança dentro da gente e dentro da nossa convivência. Acho que com isso aí eu posso encerrar minha fala. Muito bom. Excelente fechamento. Normalmente a gente tem a nossa peça de encerramento com a nossa irmã Beth Souza. Mas ela hoje não tem um probleminha técnico lá, não pôde participar. E até me ligou, tudo. Eu vou pedir a Maurício para fazer nossa peça de encerramento hoje. Pode ser, Maurício? Pode sim. Tá, mas antes, eu vou pedir a paciência de vocês para ler aqui uma mensagenzinha. Alguns já conhecem, mas eu acho bem adequada, porque tem a ver com ação de cuidar de mudar o pensamento, tem a ver também com autoconhecimento, tem a ver com o livre-arbítrio, que é a nossa escolha de pensar naquilo que é bom, que é positivo, e mudar o nosso pensamento numa direção melhor. E a gente tem muita ajuda para isso, né? E também agradecer a Leilane aí de coração por esses momentos de reflexão, de troca, de bate-papo muito interessante e muito enriquecedor. E de antemão já fazer minhas palavras de Paulinho para renovar o convite, para quando você puder voltar, para uma outra conversa com a gente, viu? Vai ser muito bom. Gostei muito da sua palestra. Então, agora Eu que agradeço. Vou ler aqui para você. Boa noite. Tá, joia. Troca de pensamento.
Se você anda tão triste, chorando como criança, a torturante lembrança de um mau acontecimento, saiba que a solução não é chorar com razão, é trocar de pensamento. Não são os fatos que fazem a vida de uma pessoa. A vida é má ou boa, conforme seu pensamento. Há no seu interior uma força superior que desfaz o sofrimento. Os fatos não vão na frente da vida e dos seus efeitos. Os fatos é que são feitos do seu próprio pensamento. Mudando sua cabeça, nova vida já começa, nesse preciso momento. É melhor você saber que na vida sobe ou desce, passa fome ou enriquece, vence, perde, fica ao vento, sofre, se alegra, tem paz, vai em frente ou volta atrás, conforme seu pensamento. Pois agora, se você sofre de grave depressão, sem nenhuma reversão, apesar de tratamento, a cura se estabelece, como o milagre da prece, ao trocar de pensamento. Se você anda abatido, solitário, inquieto, farto, trancado sempre no seu quarto, um profundo desalento, tenha certeza de que a cura é milagrosa e segura ao trocar de pensamento. Não é pensando em tristeza que a sua vida se arruma. A rosa sempre perfuma. O espinho é sempre espinhento. Tristeza gera tristeza. Não se muda a natureza. Se troca de pensamento. Então, diga e repita, sem parar um só instante. Eu sou alegre, radiante, cheio de contentamento. Estou feliz, muito feliz. Querem saber o que eu fiz? Troquei de pensamento. Eu acho muito interessante isso aqui. É de autor desconhecido, é tipo um cordel, uma coisa assim. Eu vou ver se eu consigo digitar depois para colocar nos grupos. Tá? Tá, manda dizer. Compromisso Muito com vocês. legal, muito bom. Coisa não. Fica aí para reflexão. Ou seja, temos que trocar de pensamento. É por isso que eu levo meu evangelinho onde eu estiver. A coisa começou a pegar, surgiu uma nuvenzinha negra aqui acima, eu pego meu evangelho, abro qualquer coisa, e ao ler um pedacinho já mudou. Já mudou a direção do pensamento, as coisas já melhoram. É isso Façam isso, vocês vão ver que vai funcionar. Funciona. Troca de pensamento. É isso aí. Bom, agora vamos ouvir então a nossa prece de encerramento com o nosso irmão Maurício. Ok? Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre, o Senhor que há bilhões de anos tem nos acompanhado nessa marcha de maturidade, de conhecimento do nosso Pai, que é um só, e de libertação para a vida superior. Senhor, que nós possamos ajudar as pessoas à nossa volta e nos ajudar para assim possamos possuir o bem maior, aquilo que mais nós almejamos, que é o reino de Deus, que não está longe, mas sim de todo, assim, dentro de todos nós. Que possamos trocar de pensamento e temos o pensamento mágico, o pensamento real, o pensamento da paz, do amor, que nós somos, acima de tudo, filhos do Deus Pai Todo-Poderoso, que reina na terra como no céu, e que reinará de maneira abundante, basta nós querermos dentro dos nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos pela presença, especialmente a Leilane, a palestra maravilhosa na noite de hoje, a Paulinho pelo convite e pela participação de todos. Muita paz, que a paz de nosso Mestre Jesus faça sempre presente no coração de todos nós. Vamos orar, viu? Vamos orar muito. Só está faltando, Paulo, na oração. Hã? Envolvemos a todos. Está faltando nosso mantrazinho, né?
Então vamos lá. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem penetrar. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicar a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos nós. Muita paz, muita luz, muito amor. Que assim seja. Agora completou. Não ficava faltando. Tchau, muita paz para todos. Vamos rezar pelo Tchau. povo da Ucrânia e da Rússia, viu, minha gente? Boa noite, gente. Muito obrigada pelas palavras maravilhosas. Eliane, muito obrigada. Amei muito. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Maurício, Paulinho, todo mundo aí. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, minha gente. Tchau. Muita paz. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Valeu. Pai, lembre de parar a gravação.